porque é tanto azar? Pá, porque eu sou exatamente essa pessoa do azar. Imagina, se eu tiver num mês, se tiver só um concerto marcado com uma banda, e se vier um segundo, vai ser nesse mesmo dia. Coisas assim. Um, do género, eu em 2019 comecei a deixar de trabalhar com uma data de malta, ok? Para me dedicar ao meu projeto a solo que ia lançar em 2020. O vinil era suposto ter saído ali em abril e mais ou menos em março ardeu a maior fábrica de lacre em LA. Acho que não é preciso falar muito mais, né? Azar, porque eu sou azarento, né? Azarado. O que eu queria era uma peça que fosse meio progressiva, tivesse três momentos diferentes, em que o primeiro fosse uma cena mais espiritual, tipo à procura, em que depois o segundo é quase como uma forma de equilibrar a situação, e o último é meio catártico. E é um bocado isso, é aquela procura, não é? Do equilíbrio e da catarse. É quase como na catarse e a explosão, a existência é um bocado isso, não é? Nós, tipo, quando vamos para outra dimensão, é isso que acontece, é aquele momento catártico, já foste. E, o início também é uma procura, né? Quando nós nascemos estamos a palpar tudo, então a cena é toda muito, muito orgânica, e depois a cena vai ganhando alguma consistência. O segundo momento é assim mais estruturado, e os outros dois não, né? Os outros dois são assim mais o primeiro e o último, em que o último é mesmo caótico. Azar Azar foi um projeto se calhar um bocadinho mais tradicional de estúdio e portanto foi muito bom. Tínhamos 7 elementos na banda, todos a tocar ao mesmo tempo, portanto vozes, percussão, bateria, sax, baixo e teclados, obviamente. E portanto foi interessante porque eles próprios estavam a compor os temas em estúdio, ou a rearranjar ou trabalhar os arranjos em estúdio. E o desafio se calhar foi perceber qual seria a sonoridade indicada para aquele projeto e garantir que eles estavam confortáveis ao ponto de estar num estúdio, mas sem sentirem que estavam num estúdio, de certa forma. Portanto, estarem à vontade para estar a trabalhar nos arranjos sem a intrusão da malta da técnica. E portanto, mas como qualquer projeto grande tem os seus desafios em termos de controle do posicionamento dos microfones, dos músicos na sala, utilizar o spill entre os vários microfones de uma forma musical. Portanto, esse talvez tenha sido o maior desafio neste projeto.
Eu gosto de cenas cósmicas. Imagina, como é que eu vou te explicar isto? Quadros, está a ver? Eu sou muito mais expressionista do que, sei lá, do que representação muito real, está a ver? A minha cena é mais abstrato, então, tipo, eu tento que as coisas aconteçam dessa forma, e na música é um bocado isso. Pá, gosto de improvisação, gosto de liberdade, gosto de temas que me permitam depois, ao vivo, interpretar de outra forma, então é isso que eu tento sempre, cosmicidade nesse sentido. Tecnicamente falando, o principal desafio de masterizar isto é como é um ensemble muito grande e tem muita dinâmica, tem partes bastante quietas, tem a banda toda a tocar, são muitas pessoas, tem spoken word no meio disto tudo. Portanto, a complexidade do projeto é o desafio de masterizar o projeto. Dito isso, como está tudo muito bem tocado, os músicos tinham bons sons, não foi propriamente... não tive que andar a inventar muito, digamos assim. We are here to speak for ourselves, to rewrite the verses you have written on our rhythm. You have tampered with the frequencies of our music and made our children addicted to it like the crack you flooded the African neighborhoods with. We know what you've done with jazz, with hip-hop, with rock and roll, and the names you give to things which are not what they are. You have been in control of every wire that transmits lies and terror. Satellites deployed in space just like gang-led militaries that only care about money, power, and demonic rituals. Children are missing. Do you hear what I'm saying? You who are trying to come in and hear this voice for yourselves. Your leaders are saying that you have dead souls and that what we are saying will never spark the light in you. We are asking your leaders now to open the doors so that you can come in. Open the door, you masters of calamities. Don't be cruel to your children. Do not condemn them to a life like yours. Let them have hearts capable of love. The history you have been teaching is silent on why the noses that adorned the majestic pyramids were chopped off. A conspiracy that is kept in the dark by those who write laws that prevent us from speaking about how this is also spiritual warfare against a people who breathe with the magnificence of what is described as God. Seemingly coincidental, the news headlines, the books written apparently by deep thinkers and Hollywood films about the pharaohs have said nothing about this old idea that persists to this day, where God is given the face of the devil and the devil the face of God. Stay with me. What I'm saying sounds like a parable. Other than this, I am telling you that there are secret prisons in obscure parts of the world, run and sponsored by dwindling empires who apparently are governed by the rule of law. To this day, no science academy has grasped how human beings who ended up in slavery could have been the very people who practiced architecture at the level of God. Where is Picasso? Call him from his grave. Let him redeem his soul. Let him reveal all the African code in the art that he sold as his own.
without paying tribute to the godfathers, the godmothers of all those mystical creations in Nubia, Kemet. There never would have been the study of chemistry, do you hear me? Without the knowledge of these alchemists, the Dogons. Our ancestors who knew the galaxy like the back of their hands. What are you gonna do now? Yes, you, yes, you, yes, you. Angels of darkness, vampires who do not want to see peace here on earth. We've got news for you. Our original kings are back on the throne now, and your puppets are begging for their lives. They did not see us coming. We had figured out the place and the time very patiently, and there was a night when the smoke covered the sky. We were cleansing every aspect of our lives. The evil spirits that roamed our land and bodies of our people that hosted them could not stay, and so they fled. We wanted the future now, and we made it happen. No one comes to our land anymore and starts digging it without first passing through a ritual we demand that they sit in. We make them drink potions that make them see visions of how they will die if they dare try to take over our land. We make them lick the ground we walk on so they can taste the blood of the warriors who taught us that to die is beautiful. When the enemy is trembling, even when they're killing you, when you fall on the ground, still looking at him straight in the eye, promising them with a godly gaze that they will never forget that we are the kind of people who never retreat from war until the war is won. Our numbers are limitless. We are many forms of spirit, and our timing is anointed, unpredictable. Our eyes are like bullets that when they look into your soul, we see everything that we need to know. So sharp is our mind. When you speak, we hear the vibration of your intention. We open everything with our prayers, ourselves, and whatever door that might have been closed. We are standing guard, and this time our commandments must be observed to their fullest extent. We have rebuilt our great temple. Our rivers are flowing uninterrupted again. We are in tune with ourselves. Yes, we are back home living out our spiritual excellence. Pause. We heard that someone from the nation is plotting a coup d'etat against our reigning queens who are guardians of our most beautiful coastlines and forests. Let this be known. We are here to tell you how heartless we are when we fight for our land, our umbilical cord that connects us with the divine. So stay away. Stay away. Worship your gods and leave us alone. Stay away. Worship your gods and leave us alone. E os músicos eu escolhi basicamente pessoas que eu admiro musicalmente e também enquanto com quem eu me dou bem, não é? Porque partilhar uma cena nossa eu acho sempre esquisito, então tipo, tem mesmo que ser com alguém que eu sinta confiança, porque senão eu fico assim, meio vergonha, né? É mais fácil. Por exemplo, desta vez isto foi muito, foi um exercício incrível para mim, porque eu deixei tudo meio em aberto, tinha as melodias e as harmonias e sabia o que queria, mas foi muito a dizer à malta, olha, se calhar aqui era fixe, em vez de ser eu a tentar tocar uma linha de baixo, não é, que toco muito mal, tinha um baixista mesmo fixe, e digo, olha, faz assim, ou, tipo, e ele fez a cena dele, mas... E também puderam contribuir, o que é super, isso é super mágico, e é muito mais cósmico do que eu estar sozinho em frente ao computador. A mistura de Azar Azar foi relativamente simples, eu acho, porque, sendo em termos de instrumentação, sendo uma coisa um bocadinho mais tradicional, pelo menos do que eu estou habituado, a gravação já foi feita com o timbre que eu pretendia para o projeto. Portanto, sendo eu a pessoa que gravou e depois misturou, consegui fazer a gravação já com uma sonoridade bastante
definida em mente, portanto, em termos de equalização, de compressão, de efeitos, foi tudo feito durante a gravação. Portanto, a mistura foi mais uma questão de acertar os balanços entre os diversos elementos. Portanto, os dois andamentos deste projeto têm uma sonoridade bastante diferente, mas que foi trabalhada durante a gravação, e tentei ao máximo preservar a relação e os balanços da própria banda. Tentei não adulterar muitas dinâmicas entre os diversos músicos. Portanto, se o sax vai crescer por cima da bateria ou se a bateria toma conta do tema, tentei preservar isso porque foi realmente um processo muito musical logo na fase de gravação. Há uma cena deste género que está a começar a surgir cá em Portugal, não é? E gostaria de tentar entrar assim no circuito, ver se conseguimos furar lá fora, porque aqui em Portugal o mercado vai ser sempre muito pequeno para isto, não é? Portanto, era tentar ver o que é que acontece sem grande expectativa, não é?